5 minutos de tolerância para poder iniciar. Eu sei o som. Boa noite. Boa noite, Bassoli. Bem-vindos aí à nossa live, a prometida, depois de tanto Boa tempo. noite. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Conseguiram assistir o vídeo aí ou saiu sem som? Saiu sem som. Ah, que pena. O Everton, ele falou para eu colocar o vídeo e o vídeo deveria ter saído com som. Só que não deu som, Everton. Então depois a gente passa o vídeo aí com som para o pessoal ver. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre esses vídeos, né? A gente começou há um tempo atrás aí, gerando um pouco mais de conteúdo, para a gente poder ter maior projeção, para a gente poder falar a linguagem aí mais moderna, a linguagem das redes sociais. Então daqui a pouco eu vou contar para vocês a historinha desse vídeo aí, que foi ideia do Everton, inclusive, né? Você quer falar alguma coisa, Everton? Quer dar as boas-vindas aí pro pessoal? Posso falar. Vamos lá, rapidamente. Primeiro é agradecer aí a todos que conseguiram entrar, mesmo depois do horário. Dizer a todos, a gente vai aí permitindo os demais que forem entrando, a gente vai permitindo aos poucos. Aí eu estou como organizador aqui também, Bassoli, vou permitindo. Mas a intenção é repassar aos associados os assuntos, temas e a importância do trabalho da FENIV no segmento. Nós, na semana passada, na sexta-feira, conseguimos reunir aqui 9 presidentes, 9 representantes das associações que contemplam a FENIV. Foi um sucesso, conseguimos passar presencialmente a todos o trabalho que está sendo feito, os temas abordados juntos aos órgãos gestores, aí, Metro, Senatran, a NPT, enfim, a ANP, aí o Bassoli vai estar apresentando, mas é uma satisfação poder recebê-los aí agora, para a gente poder repassar e com a participação de todos, é mais fácil, com a participação da maioria, é mais fácil que isso se multiplique no segmento aí, e de forma positiva veio mostrar o trabalho da FENIV, que a gente tem trabalhado bastante, né, Bassoli? É isso aí, Everton. Obrigado aí pela sua presteza, né, em começar essa live. Aqui vocês estão vendo uma tela que para nós é uma tela bastante importante. Isso aqui, alguns anos atrás, não era possível. E hoje, a FENIV, que é feita por vocês, ela é formada por 9 associações. Então, nós temos aqui a ABO, tem aqui o representante, né, o Marcos Vago, tem outras pessoas aí da Bahia participando. Nós temos a COI, tem algumas pessoas aqui já da COI, que eu vi entrando aqui agora, foi o Eduardo, né, o presidente. Temos aqui o pessoal da MSV, que eu me incluo, inclusive, né? Incluo. O Guilherme é quase da MSV, porque é de Minas. Nós temos aqui o pessoal da ANEOI, que tem participado cada vez mais conosco, e a gente espera que consiga mais força, maior projeção, trabalhe conosco cada vez mais. A Anges, por acaso, está em ordem alfabética, mas a Anges está no centro desse display. Então não é à toa. A Anges tem uma importância para o segmento muito grande, está conosco e a gente tem construído a nossa relação cada vez mais. Apoia, a Associação do Paraná,
que sempre participa muito dos eventos que a gente propõe, nosso presidente Everton, nos recebeu muito bem na Assembleia em Curitiba, a CESV, que é a caçula da FENIV, a CESV é a associação lá do Ceará, participante, esteve conosco lá também em Curitiba, a SINSP, a associação lá do Rio de Janeiro, sempre representada pelo Rafael Shed, por outros colegas aí, pelo Antônio, pelo Nilo, outros colegas aí que participam, sempre. E a RQSul, que está por último, porque começa com R. Mas está sempre à frente aí dos debates e está sempre sendo protagonista aí das ações que a gente realiza. E nos cobra muito, né, Jorge e Enio? E Euclides, que está aí também, Eudes. Eu não estou lendo o nome das pessoas, a gente vai conversando aí aos poucos, mas eu agradeço aí a participação de todos vocês, não só a participação na live, como a participação nas ações que a gente realiza, nas dificuldades que a gente tem no dia a dia. Temos muito trabalho aí pela frente e a nossa ideia hoje é passar um pouco para vocês o que é que aconteceu e que vai acontecer. Então, o Everton já adiantou para a gente que nós tivemos uma Assembleia Geral no dia 25 de novembro. Tradicionalmente, a gente busca realizar assembleias em todos os locais onde tem associação. E essa a gente escolheu Curitiba pelo fato, né, principalmente aí do Everton, e a gente tem uma assessoria de imprensa que fica em Curitiba, né, o Everton de lá. Então, a gente resolveu a gente resolveu viajar para lá para a gente poder... além de encontrar para decidir algumas ações, para a gente definir prioridades, a gente esteve lá também para confraternizar. A confraternização, o encontro presencial é algo que a gente perdeu um pouco nesses 2 anos e pouco aí de pandemia. Então, essa assembleia foi muito importante para a gente encontrar de novo, para a gente rir um pouco, inclusive rir das dificuldades, dos problemas que a gente passa no dia a dia, para a gente apertar a mão, para a gente abraçar, para a gente poder falar de coisas aí que a gente não falaria e a gente não fala nas reuniões que a gente faz semanalmente, né, online. Então, foi um encontro muito importante, muito positivo, e eu tenho falado com o Enio, encontro para a gente elevar o moral da tropa. Então, a gente encontra pessoalmente, a gente ri, a gente deixa o ambiente mais leve, a gente vai render muito mais. Fiquem tranquilos que esses slides vão ser passados para vocês. Tem aqui do lado a programação da Assembleia, e eu fiz questão de registrar a participação, a presença de todos, né, inclusive a foto dos presidentes ou dos representantes das associações aí com o Everton. O Eduardo não está na foto com o Everton, porque o Eduardo ele teve que sair um pouco antes, né, mas ele está na foto de cima aí. Eu queria registrar uma coisa importante também, ó. Livro novo, o livro Vidas Preservadas, escrito pelo nosso colega Cláudio Torelli. Ele me entregou um exemplar e a gente vai começar a usar esse livro e vamos usar o livro principalmente como um exemplo a ser praticado por nós. Nós temos que produzir mais, a gente tem que escrever artigo, a gente tem que fazer muito mais do que a gente faz hoje, mas com organização, com método, né? A gente está aprimorando cada vez mais as nossas capacidades. Eu espero que um dia eu consiga escrever um livro igual o Torelli fez aqui, o exemplo que ele deu. Eu tive a satisfação de receber uma placa em homenagem ao trabalho que eu faço, né? Eu só pago para fazer, mas eu recebi uma placa assim mesmo do Everton. Então eu fico feliz de poder servir ao segmento e dar o meu melhor da maneira que eu consigo, da maneira que eu posso, da maneira que eu busco sempre fazer. E aí as meninas da assessoria de imprensa também receberam, e as meninas da assessoria jurídica, eu acho que está só a Fernanda participando aqui, mas é tudo muito merecido, é um trabalho que tem sido cada vez feito da melhor forma. A gente vai começar falando um pouco sobre o que a FENIV fez em 2022 e talvez o que a gente deixou de fazer. O que deixou de fazer talvez seja tão importante quanto a gente fez. Porque o que deixou de fazer, a gente tem que refletir e a gente tem que buscar fazer se é importante, se é primordial para o segmento. As ações que a gente realizou, a gente pode dividir em alguns grupos. Então, eu destaco aqui que a gente sempre, né,
em cima de tudo, a gente fala sobre assunto técnico. É o nosso dia a dia. Aconteceu muita coisa no ano passado, a gente teve um grande esforço para poder discutir assunto técnico. Então, eu queria colocar ele no primeiro ponto aqui. Fizemos aí muitas ações de comunicação, tanto interna quanto externa, relacionamento com várias instituições, que inclusive a gente nunca tinha feito. Fizemos aí um trabalho muito forte de relação no Congresso Nacional, talvez como a gente nunca tinha feito antes, né? Aprendemos muito, a gente vai comentar isso aqui. Fizemos treinamento, fizemos parcerias, nós participamos de vários eventos, né? Tanto o evento institucional quanto o evento técnico, e eu queria começar aqui falando sobre as reuniões que a FENIV ela faz. Então, vocês recebem comunicações, vocês eventualmente veem alguma coisa na rede social da FENIV, mas a FENIV ela tem um calendário de reuniões. Então, quinzenalmente, o conselho da FENIV se encontra. Então, nós temos aí um representante titular e um suplente de cada associação que se encontra a cada quinzena e alternando com as reuniões da diretoria. Então, a diretoria também se encontra quinzenalmente. A gente tem uma reunião quinzenal também da assessoria jurídica para a gente repassar os assuntos, para a gente ver como está o status das ações, né, que a gente faz e do que a gente vai fazer. E nós temos reunião também da comissão técnica, que é formada por representantes voluntários de cada associação. Temos uma reunião semanal de assessoria de imprensa, toda sexta-feira, 11 horas da manhã. E eu não podia deixar de falar sobre os ofícios que a gente mandou. Então, eu sempre tenho apresentado para vocês aí os documentos e os pedidos que a gente faz de forma oficial. Esse ano não foram tantos, né, foram 28 ofícios ou alguma manifestação, ouvidoria enviada. A gente fez alguns pedidos, a gente fez alguns pleitos, mas tem alguma coisa que ficou de 2020 e de 2019 também, que ainda está em debate. Então, a gente está continuando as ações que a gente começou lá atrás, e daqui a pouco a gente vai começar a colher frutos, né? A gente sabe que depois de muito trabalho, é possível que no início de 2023 a gente tenha a publicação, ou talvez agora no final mesmo de 2022, a publicação da revisão da resolução 916. Então, isso aí é fruto do nosso trabalho e fruto do trabalho dessa gestão da Câmara Temática. Então, desses 28 ofícios que a gente mandou, ou manifestações, nós tivemos 16 respostas efetivas, ou positivas ou negativas, que é um indicador razoável. A gente tem conseguido aí o respeito tanto da Senatran quanto do Inmetro, e por isso eles têm respondido aí as demandas, né? Tem alguns ofícios que a gente manda que a gente sabe que não vai ter resposta, pelo menos resposta oficial. Mas, por exemplo, um ofício que a gente manda para um deputado, não tem a resposta, né, através de outro ofício, mas a gente vai lá e o ofício ele foi recebido e a gente consegue debater os assuntos da mesma forma. A gente vai detalhar um pouco desses assuntos, né, os principais assuntos, e vamos começar aqui falando sobre as ações da assessoria jurídica. Acabou que eu não coloquei aqui algumas regras que são importantes, mas você já conhece muito bem, né? Vamos manter o microfone fechado. Quem tiver alguma pergunta, por favor, coloque no chat. E assim que possível, a gente para e responde. A gente vai ter uma parte para perguntas e respostas ao final dessa explanação. E lembrando que a reunião está sendo gravada. Então, depois a gente vai pegar esse vídeo e vamos colocar lá na nossa página do YouTube. Quem não conseguiu assistir vai ter oportunidade. Então, assessoria jurídica. A gente tem trabalhado aí cada vez mais, de forma cada vez melhor, né? A Fernanda e a Ana e a Cariana têm dado apoio na revisão de todo ofício que a gente envia, enviaram algumas notificações extrajudiciais, que é uma ferramenta que a gente viu que é bastante eficaz para poder forçar alguma resposta. A gente mandou, né, a gente entrou com processo tanto judicial quanto administrativo, né, um relacionado à Senatran, falta de resposta
de denúncias que a gente enviou, e a outra contra o Inmetro e a NTT sobre aquela questão do PP, do Inmetro e a NTT não decidirem quem que vai regulamentar a questão do nível de independência, né, do organismo de inspeção. Foram emitidos aí vários pareceres jurídicos também, sempre naquela ideia de ajudar a gente a escrever algum documento, né, para a gente mandar para fora da FENIV. A Fernanda, ela fez uma análise do contrato de uma parceria bem legal que a gente fez, que eu vou mostrar para vocês aí no final, para quem não conhece, e atendeu também vários associados. Então, segundo a assessoria, foram 93 associados atendidos gratuitamente. Serviços aí gerais, bloqueio de sinal de CSV, que a gente sempre dá uma ajuda também, e acompanhamento de portaria. Fizemos várias visitas, né? A pandemia, ela... Dani, me permite um minuto, né? Pois não, Fernanda. O que eu queria... Não entrei muito no detalhe, porque eu sei que você vai fazer uma live só para poder falar do jurídico. Isso mesmo que eu queria falar. Para a semana que vem, a gente está programando uma live para falar um pouquinho do processo administrativo junto à Senatran. O que a gente vai tratar desses processos administrativos? Como o associado deve se portar na hora de receber a notificação, o que ele deve olhar, o que ele deve informar, o que ele deve ter de documento, tudo isso para a gente se preparar para daqui a pouco não tá criando um problema dentro da própria associação, né? Dentro da própria associação, não, desculpa, dentro da própria empresa. Então, eu vou estar preparando esse material para todo mundo, e daí o Daniel vai anunciar o dia, né, Dani, para a gente poder estar fazendo esse trabalho com vocês. Espero eu que venha mais de 30 pessoas, tá? Pelo amor de Deus. Nós estamos com 40 por enquanto. Tá. Fora os que vão assistir o vídeo depois no YouTube. Né? Boa Olha noite, só, gente. Adriana, boa noite. Olha só, eu abri aqui esse slide, apareceu o Wilson Saboia, lá do Ceará, o carioca mais cearense que eu conheço, e já apareceu a foto e ele acabou de entrar aqui na live. Boa noite, Wilson. Em 2 fotos, inclusive, né? Então, nós fizemos aí uma viagem lá para Brasília, foi a penúltima viagem, se eu não me engano, foi lá para setembro, outubro, e nós tivemos uma reunião importante com o presidente do Inmetro, até falamos para ele que a gente tinha entrado com ação, essa ação judicial, pedindo uma liminar, pela questão da falta de definição lá do PP. Então é importante eu estar falando isso aqui agora, porque o Magdael acabou de entrar. Então o Magdael é um grande interessado nesse assunto. Estivemos então com o presidente lá para falar sobre isso, ele apoiou a nossa ação, e vamos ver que desfecho que a gente vai ter. Então, além da questão do PP, a gente falou também sobre os sinistros com o GNV que aconteceram, vendo o que o Inmetro poderia apoiar, poderia fazer. Falamos sobre o sistema GNV-SEG, que é um termo de cooperação que a gente está para assinar já tem algum tempo. Não saiu, infelizmente, esse ano de novo, e ano que vem a gente vai continuar insistindo, porque só com o sistema a gente vai conseguir ter rastreabilidade do kit GNV instalado. Aí a gente vai conseguir tomar ação efetiva para bloquear realmente o abastecimento de veículo irregular. Falamos sobre verificação volumétrica, é um assunto que, segundo o Inmetro, está em análise de impacto regulatório desde setembro, e a gente vai continuar cobrando uma resposta que seja razoável, né? Falamos também sobre um problema que a gente está tendo com opacímetros, começou lá no Rio Grande do Sul, eu vou detalhar esse assunto daqui a pouco. Com a Senatran, a gente tem uma agenda bastante extensa, né? São muitas questões, e a nossa prioridade sempre foi a questão da validação do CSV no Renavan para todo veículo modificado, para evitar que o veículo seja modificado e a gente não tenha lá um número de CSV pirata, um número falso, né? Evitar fraude. Então, é um pleito nosso, já tem aí uns mais de 2 anos, a gente tem batalhado, e é o objeto da ação que a gente entrou no Ministério Público. A gente tem sempre mandado vários elementos para o Ministério Público, denunciando fraudes que acontecem aí no Brasil inteiro. Então, somente com o sistema informatizado a gente vai conseguir barrar fraude. Esse governo, inclusive, o atual, ele
avançou bastante na questão da automatização dos sistemas. Então, a gente espera que o próximo governo ele continue com essa tendência de automatizar e da gente ter sistema para reduzir fraude. Enfim, eu não vou falar todos os assuntos da Senatran, porque são assuntos aí diversos, né? Inclusive a revisão da 916, que eu falei para vocês que daqui a pouco deve sair lá da Câmara Temática. Além, né, da visita no Inmetro e na Senatran, a gente foi lá no Congresso, conversamos com diversos deputados e senadores. Não vem ao caso aqui a gente falar o nome de todos, mas aqui eu já faço um apelo para vocês, né? A gente aprendeu muito nesse ano de 2022, que a gente tem que trabalhar junto ao Congresso, porque faz parte, né, do trabalho. Não é um nome feio de lobista, né? Lobby, que tem sempre aí uma conotação ruim, né? Que vai atrapalhar a gente a trabalhar lá. A gente não está fazendo lobby, a gente vai lá para poder conversar com os parlamentares, coisa que todas as entidades interessadas nos assuntos fazem. Então, eles estão lá para poder ouvir o nosso ponto de vista e contrapor com o ponto de vista de outras pessoas que vão lá também fazer o mesmo. Então, a gente não pode perder a oportunidade de fazer isso, de fazer esse trabalho de convencimento para que o parlamentar ele tome a melhor decisão que ele possa. Então, quem tiver o seu parlamentar que tem interesse na bandeira da segurança veicular, fale com a gente, marque reunião, vamos até lá, vamos conversar com ele. Então, a gente falou sobre assuntos diversos, né? Autorização prévia, o PL 410, a gente conseguiu fazer um bom trabalho em Brasília sobre esse PL, e vamos continuar fazendo, ele vai para o Senado ainda, e lá no Senado a gente tem feito o trabalho, né, de convencimento também do senador, da forma sempre correta dentro da lei, porque esse PL ele foi aprovado sem ter um debate com especialistas. Então, não teve audiência pública, não teve nenhum tipo de emenda, e a gente entende que aconteceu isso porque o parlamentar da Comissão de Viação e Transportes, talvez ele não foi orientado, ele não teve o ponto de vista do especialista que conhece do assunto de autorização prévia, de inspeção. Então, a gente foi lá colocar o nosso ponto de vista, sempre em prol aí da segurança, sempre em prol da legalidade. Falamos aí sobre o segmento de inspeções em geral, sobre o alto índice de veículos irregulares, sobre os problemas aí com o GNV, propondo algumas ações aí para melhorar o mercado em termos de segurança, acabar ou diminuir o número de veículos irregulares, e também sobre regulamentação de veículos escolares. Está previsto no artigo 136 do Código de Trânsito e não tem uma regulamentação federal. Há estados que têm alguma coisa, mas não funciona bem. Talvez algum de vocês aí possa tentar vender a ideia que no seu estado funciona bem a inspeção de escolares. Talvez, em Santa Catarina, seja o estado mais avançado em termos de regulamentação dos escolares. Mas agora vocês sabem, né, para quem não sabe, eu dou a notícia, nós temos uma nova norma, que é a 17075, que foi publicada após muito trabalho, né, lá do CB16, encabeçado pelo Aquiles, que está participando conosco aqui, e a gente vai fazer um trabalho agora de divulgação dessa norma, para que a norma ela seja aplicada. A NTT, fomos lá para falar sobre diversos assuntos também, sobre a questão do PP, a gente fez várias reuniões sobre a questão de PP, inclusive com a assessoria da presidência. E falamos também lá com o pessoal de fretamento, que está dando muito problema lá no sistema, né, de habilitação do veículo. Fomos lá várias vezes também, falamos com o pessoal de transporte de cargas, que talvez aí no ano que vem vai ter alguma remodelagem aí do processo de habilitação e talvez vai caber uma inspeção, que é um assunto que ficou parado aí por muitos anos, né? Visitas institucionais, então a gente conversou muito com o pessoal técnico do Inmetro, e principalmente para falar de verificação volumétrica, estivemos com o diretor da DICONF, ele está aqui embaixo, o Lenilton, para falar sobre
assuntos aí diversos, principalmente sobre a questão do termo de cooperação técnica, que vai incluir também, com o desenvolvimento do sistema, um processo mais robusto para poder bloquear abastecimento de veículo irregular. Então, o veículo que não está regular, que não cumpre norma, não cumpre nenhuma regra, ele não pode abastecer. Isso representa risco para todo mundo. Então, Santa Catarina fez um piloto aí bastante interessante, né? Conseguiu sair da inércia aqui no Brasil. A gente debateu muito e eles conseguiram implementar esse piloto lá, que foi um tema de interesse do Inmetro. Então, o pessoal técnico esteve com nossos colegas de Santa Catarina para entender um pouco mais como funciona, e se tudo der certo, a gente vai aprimorar o processo e vamos estender isso aí para o Brasil inteiro. Revisão de portaria da DICONF, a gente participou ativamente sobre as questões aí da revisão. Nem tudo saiu da forma como a gente esperava, como a gente gostaria, mas no ano que vem a gente vai continuar pedindo respostas para aqueles questionamentos que a gente não conseguiu, um desfecho esse ano. E a gente entende que o Inmetro teve um grande trabalho de consolidação e que não dá para fazer tudo, no tempo que a gente precisa. Mas a gente tem um bom relacionamento e a gente vai continuar conversando com eles para a gente poder fazer o melhor. PP também foi um assunto que a gente falou com eles, com o Inmetro, com o pessoal técnico, com o pessoal aí da DICONF, da DIOS, né? Só que agora o nosso caminho é seguir dentro da ação judicial, né? Vamos aguardar aí uma decisão do juiz. Falamos também lá com o Serpro a gente tem alguma oportunidade de parceria com eles, talvez aí vender produtos do Serpro no site da FENIV. A gente conversou sobre algumas necessidades aí de melhoria do CIS-SV, mas infelizmente depende muito da ação da Senatran. Então a gente vai novamente, ano que vem, procurar de novo a fazer um follow-up naqueles pedidos que a gente já fez. A Polícia Rodoviária Federal, nós fomos lá na coordenação de fiscalização para falar tanto de fiscalização em geral, quanto da melhoria do processo de classificação de monta. A gente sabe que o processo atual do 810, ele não funciona bem. É inviável para o ente fiscalizador avaliar todos aqueles requisitos, que estão lá na resolução. Então, ano que vem, a gente tem também um grande trabalho que a gente está provocando com diversas entidades, inclusive Polícia Rodoviária, para a gente poder aprimorar a regra de classificação de monta. Estivemos no ENOAC. No ENOAC, a gente fez uma apresentação que a gente já tinha feito uma live com os associados, falando de portarias e resoluções do CONTRAN, portarias do Inmetro. Depois de um tempo, nós fomos convidados a apresentar esses assuntos atualizados lá no workshop de avaliadores. Então, alguns dos temas que a gente debateu foram apresentados, foram debatidos no workshop, e, por exemplo, a questão da análise de gases na periódica foi um tema que a gente levou lá e o Inmetro, ele concordou com o nosso ponto de vista. Então, nós fizemos um parecer técnico, assessorado aí pela assessoria jurídica, e a gente conseguiu comprovar que não tem nenhum dispositivo legal que obrigue, que é um requisito que obrigue a ITL a fazer a análise de gases nas inspeções periódicas. Um assunto aí que vai ser ainda levado à Senatran, que talvez vai assumir os regulamentos do Inmetro a partir de 2024, no final de 2023 lá, eles vão fazer essa transição. Esperamos, isso aí é o que está previsto, não sabemos com essa mudança de governo, mas até então, o que a gente sabe, o que o Guilherme falou, que a interpretação do avaliador é que não se cobre análise de gases e inspeções periódicas. O Everton, ele tem participado de eventos de grupo de trabalho específicos do Mercosul, ele tem participado de várias reuniões, ele que é o nosso representante lá no SGT5, e falamos de vários assuntos. Então eu queria destacar
né, o nosso pedido aí para fazer o CITV eletrônico, inspeção da frota local, né, a inspeção do veículo brasileiro, que seja feita no Brasil, e que a inspeção, né, seja feita dentro do que está previsto aí nas normas, né, dentro do que a gente faz. Aqui eu não estou defendendo se o veículo tem que ser feito em ordem de marcha ou não em ordem de marcha, mas que seja feito de forma harmônica. Então, hoje o que é pedido, o que está previsto aí na regulamentação é que seja feita sem carga. Então, é o que está sendo feito. Tem a questão do PP também, que o veículo, você não pode escrever lá no CITV que ele foi feito, né, que ele transporta PP simplesmente. Ele tem que atender a regulamentação de PP, e aí tem que ser feito o processo normalmente, né, o veículo que faz o transporte internacional aí de carga para PP. Estamos participando, né, a FENIV tem representação num grupo de trabalho da Câmara Temática de Assuntos Veiculares e de Transporte, que está sendo capitaneado aí, o grupo de trabalho está sendo capitaneado pelo Escomparim, e a gente tem participado, né, ele trata de iluminação. Então, está lá a Anfávia, está lá o pessoal do Sindipeças, né, que estão representando aí o sistemista, né, o fabricante de componente, tem representantes aí de várias entidades, e a ideia é criar uma regulamentação para que seja possível instalar lâmpada LED que seja intercambiável nos grupos óticos atuais. Então, a tendência é que a gente consiga aprovar uma regulamentação igual já acontece na Europa. Então, tem países da Europa que já fazem isso, e é uma tendência, então, né, provavelmente a gente vai conseguir aprovar isso para o Brasil, e será mais um serviço aí que a gente vai poder fazer. Sobre GNV, a gente não pode esquecer, né, a gente não pode ignorar a importância do GNV dentro do segmento de inspeções, principalmente para o Rio de Janeiro. Então, a FENIV está representada lá no Comitê Nacional GNV pelo Rafael Sched, é um representante da FENIV no comitê, onde participam aí várias entidades, e teve uma reunião importante depois daqueles acidentes que aconteceram no Rio, e saíram de lá várias ações, e a gente está cobrando a implementação daquelas ações, né? Parou o acidente, pararam as ações. Então, a gente tem que continuar cobrando para que a gente melhore a segurança e melhore a imagem do mercado aí de GNV. Participamos aí do 5º Seminário Nacional do GNV no dia 21, também representado pelo Rafael Sched. O Everton esteve lá junto com o Celso, que é vice-presidente lá da Ferjan, bastante atuante no segmento, e a gente tem conversado muito com ele, enfim, é uma pessoa que a gente tem aí conversado bastante, principalmente sobre a questão do GNV e outros assuntos importantes aí para o nosso segmento. E sempre com foco de rastreabilidade do sistema de GNV e do bloqueio de abastecimento, né? Um foco que a gente colocou para o segmento de GNV, que a gente acredita que seja tanto importante para a segurança, né, para evitar fraude e também para manter a frota regular, fazendo a inspeção, fazendo a requalificação da forma como deve ser. Fomos em uma visita ao ministro das Minas e Energia e também na ANP. Essa visita lá com o ministro foi através de um convite do Wilson, da CESV do Ceará. Abriu portas aí também para a gente conversar com o deputado Danilo Forte, que é bastante atuante também, foi reeleito, e é interessado nesse tema de preço de GNV e, por que não, segurança aí no abastecimento. Lá na ANP, a gente foi no dia 5/10. Desculpa, Bassoli. Foi ele okay. O relator da PEC dos combustíveis, né? Por isso que a gente está em contato com ele, né? Perfeito. É um dos assuntos que nos afetou diretamente aí na manobra essa dos combustíveis líquidos e que deixou o GNV menos atrativo, né? Então são muitos desafios, né, que a gente tem que pensar e a gente tem que atuar rapidamente. Então, estamos aí tentando nos posicionar em todos os segmentos, né, junto a todos os entes que a gente precisa. Com a ANP, a gente foi lá para falar sobre a questão do piloto lá em Santa Catarina, do bloqueio de abastecimento, e a gente teve uma resposta oficial que não é competência da ANP. A ANP, ela simplesmente vai fazer fiscalização
ou vai cumprir alguma determinação do Inmetro, por exemplo. Então, se tiver algum bloqueio de abastecimento feito por algum equipamento que foi especificado pelo Inmetro, aí a ANP pode fiscalizar o posto e pode garantir que esteja funcionando corretamente. Então, a gente vai começar, nesse sentido, focar as ações no Inmetro e na legislação estadual. Esse slide, para mim, é um slide bastante importante, porque ele representa um trabalho grande que a gente tem feito, e aí eu queria destacar a atuação do Aquiles, que é um colega, né, de vocês aí, de muitos de vocês aí, há muitos anos, meu há menos tempo, só que eu aprendi a respeitar, e não só respeitar, mas admirar o trabalho aí do Aquiles, né? Então eu queria colocar isso aqui publicamente. Ele é o coordenador lá do CB16, eu estou como secretário dele, e a gente conseguiu aí fazer... Aquiles está meio dodói hoje, né, Aquiles? Mas vai melhorar, amanhã está bem. Isso, obrigado. Isso aí. Então, conseguimos fazer um trabalho de revisão, já está previsto mesmo, né, o trabalho de revisão da 14040, já é previsto a cada 5 anos, mas esse ano a gente deu a prioridade nas partes 6 e 11, que eram problemas aí para a atuação do segmento em geral. Então, nós conversamos dentro da nossa comissão técnica e levamos as questões para dentro do CB16, que fazem parte lá, né, entidades diversas, inclusive o pessoal da engenharia, os colegas aí do Confea, da FENEM, pessoal aí de tráfego em geral, inclusive representante do Inmetro, e conseguimos aí fazer o trabalho, já saiu da consulta nacional e vai ser publicado em breve, parte 6 e parte 11. E a gente fez a revisão de forma que ele ficasse de acordo com o que está previsto no regulamento europeu. Eu estou falando aqui do procedimento para medição de desequilíbrio de frenagem. Então, está conforme o regulamento europeu, está dentro da melhor prática que a gente viu, né, a melhor prática internacional, e o Brasil já fazia isso. Então, a gente só adequou a norma para que a gente não tivesse problema aí no segmento. Hoje a gente sabe que as portarias do Inmetro estão chamando a 14040 como uma norma técnica, né, de requisito técnico para inspeção. E aí nós esclarecemos, né, deixamos melhor esclarecido o requisito para o fosso, para que não seja necessário aí exageros, né, da gente transformar uma ITL que sempre funcionou bem em uma ITV que ainda não é uma realidade para o nosso país. A norma 17075, ela foi publicada depois de muito trabalho, em tempo recorde, né, a gente conseguiu fazer reuniões a cada 3 semanas, a gente debateu aí com todas as partes interessadas, e vocês podem ter certeza que a gente fez o melhor. Talvez não foi da forma como todos queriam, mas é a forma que atende melhor o segmento da inspeção veicular, o segmento da engenharia, os municípios, os estados. Então, é uma norma que ela foi muito pensada, não teve nenhuma contribuição na consulta nacional, a gente acha que, porque ela foi bem feita, então a gente vai ter o trabalho agora de né, mostrar para a Senatran, para o CONTRAN, para os estados, para os municípios, que é uma norma que tem que ser utilizada. Tá? É o trabalho que a gente tem que fazer aí, um grande trabalho que a gente vai fazer no ano que vem, um dos nossos focos. Tem uma possibilidade também, eu estou adiantando aqui, talvez alguém nem vai ficar satisfeito de eu falar isso, mas tem uma possibilidade de revisão da norma 11353, o Cláudio Torelli é o responsável, né, do CB09, ele está aqui participando conosco, né, Cláudio? E eu estou colocando uma pimenta aqui no salgadinho, né, no aperitivo, mas talvez a gente possa trabalhar também, por que não, em uma nova parte para inspeção de veículos GNV. Então, é um trabalho interessante Bassoli, aí. Diga. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Parabéns aí pela live, com a presença muito legal aí. Muito bom. Nós já ingressamos com um pedido na ABNT para a reabertura da revisão da 11353, tá? Já está acertado. Acredito que em 6 meses a gente consegue colocar
a 7ª parte aí, tá? Viu, pessoal, que novidade boa? Eu já Então, fiz isso aí a é um trabalho... justificativa e já foi, tá? Ótimo. Trabalho nosso aí. É isso aí, ó. Torelli encabeçando isso aí, junto com a Aquiles, e sugestão de um associado aí da RQSul. A gente já tinha debatido, mas ele lembrou, o Afrânio lembrou isso para nós, e vamos levar isso para frente. É importante a gente valorizar, né, a contribuição aí dos colegas. A norma de escolares, né, então eu já falei para vocês, foi publicada, a MSV já comprou, eu acho que a gente vai ter que comprar para a FENIV também, mas é importante que as associações aí adquiram a norma. A gente vai pedir regulamentação do tema pelo CONTRAN, isso já foi feito através aí de um senador, não obteve resposta, e a gente vai continuar aí fazendo esse pedido de regulamentação, sendo que a gente já tem uma norma para inspeção, então fica mais fácil a gente regulamentar isso. Estamos aí em reuniões com o FNDE, para a gente melhorar aí o procedimento técnico, que o primeiro procedimento técnico, se não me engano, foi feito pelo nosso colega Barradas do Inmetro, ele fez esse procedimento e ele está sendo aprimorado. Então, a gente quer participar disso, né, desse procedimento técnico para inspeção de transporte e de conformidade pós-produção. Então, são questões aí que estão regulamentadas e a gente está conversando com a FNDE. O próximo passo sobre a norma de escolares é a gente fazer uma live sobre a norma. Eu já estou construindo a apresentação e o mais rápido aí que eu puder, né, eu estava concentrado aí na Assembleia e agora nessa live, então mais rápido que a gente puder, a gente vai fazer uma live para falar sobre inspeção de veículos escolares, né? Nós que fazemos inspeção dentro da melhor prática internacional, nós temos que ser protagonistas disso. Então a gente vai fazer uma live e a gente vai replicar esse conhecimento aí para todo mundo que se interessar. E além, né, de ofício para municípios, para estados, para o CREA, para o CONFEA. Dentro ainda das ações técnicas, tem a questão dos opacímetros. Houve um problema no Rio Grande do Sul há um tempo atrás aí, a gente conseguiu resolver, né, o problema. A DIMEL, ela ratificou uma interpretação que a gente mandou, mas aí houve um problema aí, um segundo problema de fiscalização. A gente fez reunião com a NAPRO, e a NAPRO ajudou a gente a escrever um ofício técnico para mandar para a DIMEL, mostrando que tem equívocos no procedimento de fiscalização. Então a DIMEL respondeu para a gente, né, que vai avaliar. A NAPRO, ela também fez reunião com a DIMEL, e parece que a DIMEL entendeu a questão, e aí eles vão fazer uma reunião com o Inmetro do Rio Grande do Sul, e a gente espera, né, que o assunto ele seja entendido e ele seja superado. Um assunto aí que tem tomado uma proporção importante também para o segmento, não só para o segmento de inspeção, mas também para o pessoal aí que faz pré-cadastro, para os transformadores, implementadores, encarroçadores, é o RENAVE. Então o RENAVE ele foi lançado aí há pouco tempo, muitas pessoas tiveram dúvida como que faz, inclusive, o cadastramento para poder operar dentro desse sistema, e aí a gente, o Rômulo, né, eu queria falar aqui sobre o Rômulo, tem uma fotinho do Rômulo aqui, ele foi voluntário para poder desenvolver um vídeo para mostrar para esses implementadores, transformadores, encarroçadores, como que faz o credenciamento dentro, né, do sistema RENAVE. Então tem um vídeo que ele está lá, nesse link que eu coloquei aqui na apresentação, depois, como eu falei, eu vou mandar a apresentação para vocês. E esse debate todo sobre RENAVE, que eu queria destacar aqui o nome da Adriana, que tem participado e tem puxado a gente para poder participar, a gente se aproximou das entidades que estão interessadas no assunto. Então, nós fizemos há pouco tempo, né, reuniões com a ANGES, né, que faz pré-cadastro, com a ANFIR, com o CIMEFRE e também com a ABRAVE e com a Associação Brasileira de Fabricantes de Carroceria de Madeira. E dessas reuniões, a gente fez um documento onde todos os presidentes das associações vão assinar e a gente vai mandar para a Senatran pedindo melhoramentos no RENAVE, porque o RENAVE ele melhorou algumas coisas e ele piorou outras.
Então, criou algumas situações que não são desejáveis. Então, conseguimos nos aproximar, conseguimos convencer, né, dentro do debate técnico correto, que tem melhorias para fazer, e essa carta, em breve, se tudo der certo, a gente vai mandar lá com assinaturas de todas as entidades. E, pessoal, se isso dá certo, a gente vai começar a fazer isso mais. Se a FENIV ela não tem voz, às vezes, para poder pedir alguma coisa, se a gente vai junto com outras entidades, a gente tem mais força. E aí surgiu uma ideia da gente criar um sistema para a gente ter rastreabilidade de componentes e implementos. A gente pode fazer um termo de cooperação, desenvolver o sistema, cada entidade rateando aí os valores para desenvolvimento, e aí a gente vai usar isso no processo de inspeção. Em breve, o sistema funcionando bem, a gente pode vender essa ideia para a Senatran para virar um sistema oficial. Uma reunião também que eu destaco, nós fizemos aí recentemente com a DIOS, né? Não foi uma única reunião que a gente fez com a DIOS esse ano, mas essa reunião de novembro foi especial, porque a gente agora tem em mãos a possibilidade de ajudar na revisão da NIT DIOS 19, né? A gente vai falar aí de escopo, vamos falar aí de retirada de GNV, né? Retirada de GNV pode ser feito através da portaria, até confundo, né? Mas eu acho que é a 147 que fala de modificações, né? É o contrário, Jorge? É o contrário. Então a gente pode fazer retirada através da 149, não é? Que é uma modificação permitida. Então a gente vai deixar isso bem claro na NIT DIOS. Estamos debatendo aí alguma coisa de escopo e deixamos claro aí, né? Falamos para o Guilherme sobre a questão da transição dos requisitos da 14040, mas a gente não vai ter muito problema, porque talvez as partes 6 e 11 vão ser publicadas aí muito rapidamente. Fizemos aí proposta para reduzir o custo de vocês, né, na avaliação, simplificando o relatório, né, de avaliação. É um assunto aí que o Rômulo tem tomado aí para ele, a especialidade dele, né? Então está ajudando a gente muito nisso aí. E veio proposta também da gente fazer uma avaliação semipresencial. É um assunto que a gente já vem debatendo há bastante tempo. O Sunday tem falado muito nisso, porque o Sunday é do Rio Grande do Norte, e no Rio Grande do Norte tem muito problema aí de passagem, a passagem é cara. Então, por que não fazer uma avaliação semipresencial? Né? Vai o especialista lá, na ITL, e fica o avaliador líder em casa, ou no escritório. Ele consegue até trabalhar mais, ele vai perder menos tempo com deslocamento, e vocês da ITL vão ter redução de custo. Né? E voltando aí, talvez, aí, com o assunto da avaliação bianual, que é algo que talvez em 2023 a gente vai conseguir ter alguma possibilidade, porque o Inmetro ele tem aí um déficit de avaliações que tinham que ter sido feitas, que não conseguiram acontecer por causa da pandemia. A questão da nota fiscal, a gente tem debatido com o Inmetro, enviamos um documento para ele, lá para a DIOS, para eles avaliarem. A gente, né, aprovando esse documento, a gente vai mandar para vocês sobre a aplicabilidade da nota fiscal e a questão de auxiliar de inspeção. Então, nós sabemos que muitas ITLs têm problema de contratação, principalmente daquele que tem carteira E. A gente tem batalhado junto à Senatran, mas a gente não conseguiu até agora a mudança aí dessa regra da carteira E. Então, se tem dificuldade de contratação, vamos pelo menos poder contratar um auxiliar de inspeção para poder realizar aquelas atividades que não necessitam de uma avaliação técnica. Então, nós enviamos isso lá para a DIOS. Nessa reunião, nós tratamos do assunto de forma bastante clara com o Guilherme, e ele viu isso com bons olhos. Então, vamos ver a resposta dele quanto à proposta. Voltando aí ao assunto das portarias do Inmetro, a gente teve aí algumas reuniões com Barradas, enviamos algumas planilhas para ele de assuntos que a gente tratou com os associados e na comissão técnica. Mas alguns pontos, igual eu falei no início da live, não teve a possibilidade de alterar. Né? Então, a gente vai voltar com esses assuntos aí no ano que vem lá para a DICONF. Enquanto não acontece a alteração, ou pelo menos a avaliação dos pontos que a gente levantou,
enviamos para a DIOS uma planilha com interpretação de pontos que tem dúvida. Então, a gente está aguardando também da DIOS uma resposta sobre esses pontos, para que a gente tenha uma harmonização de interpretação, né, desses requisitos aí para serem usados pela inspeção e pelo avaliador. A gente conseguiu aí tomar uma ação bastante rápida quanto a esse ponto de descontaminação em organismo. Estava tendo uma interpretação aí que não poderia mais, né, por causa de uma regulamentação aí, que o organismo não poderia fazer descontaminação dentro da instalação do organismo. A gente fez uma reunião com o diretor da Admel, com o Viana, e eles enviaram um ofício, né, o ofício 151 de 2022, ele foi encaminhado para vocês todos, não sei se vocês não receberam, se não receberam, cobrem da sua associação, mas vocês podem usar o mesmo espaço físico do organismo, tá? Então, esse ponto já foi interpretado e vocês podem, claro, né, tomando as devidas aí precauções, ter a descontaminação dentro do organismo, dentro dos grupos que são permitidos, é claro. Os pontos principais foram esses, mas agora eu queria chamar, né, fazer um capítulo especial para as ações da assessoria de comunicação. Foi uma parte muito importante na nossa Assembleia Geral, e eu queria destacar, né, que todo mês a gente faz um release para a imprensa. Por exemplo, em fevereiro, e a gente vai fazer isso de novo ano que vem, agora com a nova norma, a gente vai fazer aí um release sobre falta de regulamentação do transporte escolar, que gera insegurança aí para o transporte das crianças. Bassoli. Em março, Everton. Ficou definido em Assembleia que será no início de janeiro já, Bassoli, tá? O pessoal pediu até para adiantar, uma que tem a norma e outra que o momento aí de falar nisso já é no início do ano. Perfeito, então uma informação para vocês, né? Todo mês a gente faz um release, então de pontos que são relevantes para o segmento ou que são pontos urgentes para a gente tratar. Em geral, cada release que a gente envia, a gente consegue obter 11,5 reportagens na mídia. Então, o que significa isso, né? Envia o release, isso vai para o Brasil inteiro. As meninas, elas têm um sistema, né? Elas têm um mecanismo para poder enviar isso para o Brasil inteiro. E aí, as mídias, elas vão replicando o assunto do release. E, de vez em quando, a gente é chamado para dar alguma entrevista ou para poder escrever alguma coisa aí para constar no artigo, tá? Então, elas fazem o trabalho de clipping, né? Elas buscam aí os assuntos que são do release e aí chegam nesse valor, né? Nessa estatística, que a estatística de 2022 foi de 11,5 reportagens na mídia. Elas trabalham também com o informativo FENIV mensal. Então, eu creio que todos vocês recebam esse informativo. Se não recebam, falem com a sua associação, que a gente vai ver o que está acontecendo, tá? A gente coloca aí um editorial, sempre em linha com os assuntos que a gente vem tratando, alguma informação aí sobre as ações da FENIV e também um clipping de reportagens importantes aí do segmento. E elas fazem também a gestão dos conteúdos das redes sociais. Então, além de eu pedir para vocês seguirem as redes sociais, né, da FENIV e das suas associações, enviem para nós sugestões de temas, para a gente poder explorar. Então, vocês tendo alguma ideia de algo, de algum problema que a gente possa mandar para a imprensa, mande para a gente, mande para a sua associação, que a gente vai fazer o nosso trabalho. E aqui eu queria destacar, né, a gente foi entrevistado diversas vezes. Eu tive a satisfação de participar de um programa aí do Heródoto Barbeiro, né, sobre o PL 410. O Torelli já participou também de entrevista no Portal do Trânsito, eu também dei alguma entrevista, saiu reportagem aí sobre escolares, sobre GNV, né, de GNV vários, sobre sinistrados também. A gente faz aí ações na rede social, informando sobre o que é inspeção, o que é vistoria, sobe o número de sinistros envolvendo ônibus e caminhões, né? Então a gente coloca alguma reportagem relevante. A questão da regulamentação da motocicleta é um assunto que a gente vai falar muito esse ano.
dia do motorista, do motociclista. A gente tem feito aí treinamentos, né? Se vocês entrarem na página do YouTube da FENIV, tem lá alguns treinamentos que foram feitos pela FENIV e pela MSV. A gente quer fazer isso mais vezes, né? O próximo, com certeza, vai ser sobre escolares. Fizemos aí uma campanha com vídeos, né? Eu coloquei um vídeo para vocês no início da live. Esses vídeos eu tô achando, Everton, que eu vou colocar lá na página do YouTube. Vou colocar os 5 vídeos lá. Então, eles já foram veiculados lá no Instagram. Então, vocês podem entrar e podem usar esse vídeo curto para alguma apresentação que vocês queiram. Tá? Então, são vídeos muito curtos aí, de 30 segundos. E a gente vai fazer mais vídeos aí mostrando o nosso serviço para facilitar a nossa comunicação com o leigo, né? Com a sociedade que não conhece o nosso serviço. E aí fizemos uma live aí com o Torelli, usando a estrutura que ele tem de comunicação, falando sobre a realidade brasileira da inspeção veicular. E aí eu mostro de novo o livro, né? O livro que o Torelli lançou, é um livro de referência que eu espero que a gente consiga escrever mais coisas sobre o nosso segmento. E aí nós temos um novo site da FENIV no ar, um site que ele é muito mais simples, mais fluido, e em breve aí a gente vai ter aí novidades aí no site. Eu queria finalizar essa primeira parte, né? Eu já estou finalizando aqui, daqui a uns minutinhos, mas essa primeira parte de 2022 eu queria destacar a parceria que a gente fez com a Saltcorp. É uma corretora de seguros que conseguiu fazer um preço bem interessante, né, para um pacote específico da inspeção veicular, que atende as normas do Inmetro, está com um preço bem interessante, e todo contrato que é assinado, um percentual desse valor é repassado para a FENIV. Então, se vocês fazem um contrato com a Saltcorp, vocês vão receber o benefício, né, além de ter um preço bom, além de você conseguir cumprir a norma, vem uma parte para o próprio segmento, né, para ajudar o trabalho que a gente tem feito aí. Tá aí o telefone do Regis, né, 48988448452, liga para o Regis e pede aí um orçamento. Em 2023, né, a gente debateu isso muito na nossa Assembleia, fizemos essa parte das ações do 2022 e falamos aí, relembramos uma pesquisa conjuntural que a gente fez em 2021, né, que se viu como base para uma Assembleia que a gente fez no final de 2021. E aí eu queria chamar atenção aqui para 2 indicadores, né? Então a gente tinha lá um nível de 63% de satisfação com as ações da FENIV, isso no final de 2021. E 90% falaram que recebiam comunicações da FENIV através da sua associação, né? Com 14% aí insatisfeito com as ações da FENIV. Fizemos uma nova pesquisa em 2022, a gente teve 68 respostas. Aqui está a estrutura, né, dos respondentes, a gente teve participação de todas as associações, inclusive de não associados. Essa pesquisa, que a gente vai fazer anualmente, a gente pode fazer até mais vezes, ela tem que englobar também o não associado. Ele faz parte do segmento e a gente tem que entender qual que é o problema que ele tem, por que ele não se associa. E aí, sobre comunicação da FENIV, a gente teve mais ou menos o mesmo indicador. Então, 85% recebem, né, comunicações da FENIV. A gente vê aí que as associações estão espalhando a informação, mas a gente tem que melhorar muito ainda a nossa comunicação, né? Tem uma parcela lá de 6% que fala que não sabe se recebeu e 9% fala que não recebe mesmo. Então, nós temos que entender caso a caso para a gente poder melhorar a nossa comunicação. E aí eu fiz uma pergunta: você segue a rede social da FENIV? E eu faço a pergunta para vocês: vocês seguem a rede social da FENIV? Porque se vocês não seguem, sigam. Cada um de vocês que seguem, que curte a nossa rede social, vai fortalecer a nossa rede. A gente vai ter mais engajamento, tá? Então sigam lá, participem, questionem. Everton, quer comentar? Lembrar o pessoal que as redes sociais é o nosso canal aí de maior divulgação das ações
rotineiras da FENIV, aí, né? Onde nós estamos, nós divulgamos as reuniões em Brasília, as reuniões no Rio, em Metro, Denatran, Senatran agora. Sempre estamos divulgando os lives que fazemos entre nós, decisões da diretoria, muitas vezes. A importância de seguir as redes sociais é estar atualizado das ações aí da diretoria, das ações da FENIV, da sua associação. Eu esses dias me surpreendi ali, conversando com um associado de uma outra associação, ele não seguia nem o perfil da associação dele, quer dizer, isso surpreende, né? Mas realmente fazer uma chamada a que todos acompanhem a sua associação e a FENIV, para saber mais um pouco do que está sendo feito. É isso aí, Everton. Tem que seguir, pessoal, tem que participar. Não é? Até para cobrar, até para poder entender o que está acontecendo, para a gente poder ouvir vocês, para poder saber o que é que está pegando, né? Senão a gente não vai entender, a gente não vai saber, e aí a gente entra no marasmo e a gente não faz o que tem que ser feito. Então, sobre os principais problemas aqui de 2022. Então, redução de receitas. Esse ano foi um ano bastante difícil. 2023 a gente chegou à conclusão que não vai ser tão diferente. Então, nós temos que buscar alternativas aí para fazer serviço voluntário. Eu não estou sendo pessimista aqui, não. Eu estou falando a realidade que a gente tem visto, tá? Então, a gente tem que buscar, então, né? Eu vou falar para vocês aqui as conclusões que a gente chegou, mas a concorrência desleal, temos que entender o que é isso. Concorrência desleal é um negócio muito problemático para o segmento. Se é uma concorrência desleal, que é aquela em que você não faz a inspeção de fato, isso é um negócio péssimo para o segmento, porque gera descrédito, o descrédito faz com que a gente perca mais inspeção ainda. Tá, então nós temos que levar esse ponto aqui, o segundo ponto, para reflexão. Aumento de custo operacional, a gente vai continuar trabalhando aí para poder, da forma como a gente consegue reduzir o custo operacional. A gente falou aqui da questão da avaliação, né? Avaliação que vocês passam aí pelo Inmetro, a questão do auxiliar de inspeção, contratação de mão de obra, a questão do auxiliar de inspeção, a gente vai continuar batalhando também a questão da carteira E. E quanto à satisfação, a satisfação do associado com o trabalho da FENIV aumentou em relação ao ano passado, né? Eram 63%, a gente está agora com 81% de aprovação, que não é algo tão positivo assim também, não. A gente não quer ver dessa forma. A gente sempre tem que trabalhar, né, em cima da satisfação, mas também da insatisfação, principalmente da insatisfação. Se há insatisfação, o que é que a gente pode fazer para atender melhor, né? Então, a gente tem visto aí as sugestões e as críticas de todo mundo, vocês podem ter certeza. A gente só não consegue atender todo mundo na velocidade que precisa. A gente tem que trabalhar com priorização, porque o nosso recurso é escasso. Mas vocês podem ter certeza que a gente sempre busca fazer o melhor aí para atender o segmento como um todo. Porque todos vocês são importantes. Tem se comprovado cada vez mais que a capilaridade ela é importante. Quanto menos organismos tiver, né, é pior. Mas a gente sabe que se tiver muito organismo também numa região que não tem demanda, é péssimo. Então nós temos sempre que trabalhar, debater soluções aí para a gente equalizar essa questão, nesse problema. E o nível de satisfação com o trabalho da sua associação, que é claro que reflete diretamente no trabalho da FENIV, está em 76%, e a gente mandou essa estatística aí com os comentários para as associações também, para que a gente consiga melhorar cada vez mais. Esse slide agora é muito importante, porque ele é um resumo das preocupações, dos pontos de atenção que a gente tem que ter, tá? Vocês fizeram um print aí, mas não precisa fazer o print que eu vou mandar para vocês, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, esse slide aí vai para vocês. Minha câmera desligou. Estão me vendo? Beleza. Então, a gente tem aí ações que são nacionais, que são da FENIV. Então, a gente tem que continuar com o trabalho, né, de fazer com que o governo cumpra a norma, que o governo cumpra
eu estou falando do governo federal, estadual, municipal, cumpra o que tem prescrito, né, de norma e regulamento. A resolução 810 de sinistrado, né, a resolução 916, que fala da periódica GNV, não é cumprida. A resolução, eu não lembro o número dela, mas é que fala de motofrete, mototáxi, que inclusive está em consulta. A gente tem que entrar lá para poder dar sugestão, né? Se for necessário, mas eu sei que tem lugar, tem espaço para dar sugestão. Então não é cumprida a resolução que trata de motofrete e mototáxi. Nós temos que continuar batalhando para o que é previsto seja cumprido. O artigo 106, ele não é cumprido na sua totalidade. Então esse tem que ser o nosso principal foco. E aí, é claro, que a gente tem que trabalhar para reduzir a frota irregular. Não é possível que a gente tenha 50% de frota de GNV irregular. Não é possível que a gente tenha uma centena ou 2 centenas de milhares de CSVs emitidos para uma frota aí de veículos sinistrados de 5 milhões de indenização feita por seguradoras. Isso não é possível. Né? Aí a gente está trabalhando e continua com foco de cobrar uma ação da Senatran da consulta positiva de CSV no Renavan para cada modificação que é feita nos documentos do veículo. Criar novos escopos de ação voluntária. Então, a FENIV fez junto com vocês o primeiro trabalho para viabilizar a empresa Car2Car. A gente sabe que teve alguns percalços, mas a gente tem certeza que ela vai caminhar muito bem. Não tem como ser diferente, com uma frota de 12 milhões de veículos usados vendidos por ano. Eu falei para vocês aqui do sinistrado, tem que ser uma prioridade nossa. A gente tem que conseguir conscientizar alguém que o problema de sinistrado é um negócio muito grave. A aplicação de regra para mototáxi e motofrete, que eu já falei, a melhoria no Renave. Então, eu mostrei para vocês agora que a gente está fazendo uma carta com entidades para a gente poder melhorar o processo do Renave, que ele veio com uma ótima intenção, está funcionando muito bem, é uma atitude muito importante da Senatran, mas tem oportunidade de melhoria, e a gente vai buscar essas oportunidades. Nós temos que trabalhar para gerar conteúdo, gerar estatística, fazer artigo, né, para a gente ter aí a relevância dentro do nosso segmento. E trabalhar, é claro, para travar o abastecimento de GNV de veículos irregulares. Eu já comentei com você sobre o piloto de Santa Catarina. E no cenário estadual, a gente vai trabalhar com a coordenação da FENIV, que somos nós. A FENIV é formada pelas associações. Então, as associações são a FENIV, vocês são a FENIV. Então, a gente vai trabalhar para que a norma seja aplicada, norma de escolares. Ações de comunicação, a gente tem que trazer informações importantes, ações importantes, harmonizar regras aí, de regulamentos, de regras, né? Todo mundo tem que ter o mesmo entendimento, então nós temos que comunicar bem, tanto externamente como internamente. E aí, ações de treinamento. A gente tem aí que trabalhar cada vez mais com essas ações. Inclusive, as lives que a gente faz tem o objetivo também de treinar o pessoal, e o vídeo no YouTube é uma ferramenta importantíssima para vocês passarem para os funcionários de vocês. O Everton, você quer falar ou posso finalizar? Não, bem rapidinho, Bassoli. A gente pontua aí os principais ações, os acompanhamentos, os conjuntos aí dos assuntos que vem fazendo. Claro que isso é superficial, a gente tenta demonstrar de uma maneira mais rápida ao associado, numa live aí que não demora muito mais do que 1 hora, mas dentro desse acompanhamento de cumprir normas, tal basculante também que vem inicia, né, Bassoli? Então a gente tem outros assuntos no radar aí também que serão executados por nós dentro desse período aí, deve entrar basculante ainda, além de outros que a gente está no radar, os IPENs aí que a gente vem trabalhando e incentivando a coordenação das associações. Aqui no Paraná nós já iniciamos uma conversa com o IPEN
através de um projeto que já foi, inclusive, publicado, um grupo de trabalho para tratar da implantação aí da inspeção, do projeto de inspeção para o transporte do veículo, inspeção GLP. do veículo que transporta o GLP, né? Então, que é uma vitória lá de São Paulo, né? A gente não poderia deixar de destacar isso. E agora a gente quer propagar para os outros estados. Então, tem outros assuntos, como o basculante, dos IPENs, que está sendo desenvolvido, está no trabalho das associações, que no decorrer de 2023 nós estaremos passando. É isso. Então, enfim, para a gente finalizar, pessoal, a gente tem muitos pontos a melhorar, mas principalmente na comunicação interna. A comunicação interna, eu quero dizer, FENIV entre associações com seus associados. Assim funciona o fluxo, assim deve ser. A gente tem que melhorar essa comunicação. A nossa comunicação externa, para a gente manter a relevância, para a gente ser visto como uma entidade que é a referência na inspeção veicular, e isso a gente tem que fazer gerando conteúdo. A gente tem que melhorar o nosso acesso ao Congresso. O Congresso, ele mudou muito. Dos deputados e senadores que a gente foi lá, praticamente 50% não se reelegeu. Temos que identificar as pessoas que se importam com a bandeira da inspeção veicular e a gente ir lá mostrar os nossos pleitos e debater, né, os assuntos que nos interessam. E fortalecer os relacionamentos com entidades. Então, a gente tem feito esse trabalho e a gente vai fazer isso aí de uma forma mais enfática em 2023. O que a gente está fazendo hoje, né? Alguém pode falar, olha, o Bassoli esqueceu de falar algumas coisas. O basculante, por exemplo. Basculante, a gente entende que vai começar a acontecer alguma coisa em 2023, mas ele continua no radar. Pode ser que não aconteça. Então, as ações atuais, a gente vai continuar executando. Tem um monte de ações que a gente tem cobrado lá da Senatran e do Inmetro. Talvez eu não tenha falado. A gente vai continuar a executar. A gente tem uma lista de atividades aqui, nós temos ata de reunião da diretoria de concílio que a gente acompanha e o assunto permanece no radar. E as novas ações, elas vão ser detalhadas nas reuniões semanais da diretoria do conselho. Né? A gente tem uma diretoria e um conselho que vão perdurar até metade de 2023, quando a gente vai ter novas eleições para a FENIV. Então, essas ações elas vão ser detalhadas semanais, e é muito importante que a gente continue com as reuniões semanais, né, para que mantenhamos aí o contato, para que a gente continue mantendo aí o moral e as ações em andamento. E não se esqueçam de ficar ligados nas comunicações da sua associação. Tá? Sigam as redes sociais, prestem atenção no e-mail, participem, cobrem, não deixem entrar no marasmo. E eu queria deixar aqui uma mensagem final que serve para a FENIV, serve para o Guilherme, serve para o Magdael, serve para todo mundo. Um desenho que é bastante emblemático, né? O filme aí da Alice no País das Maravilhas. Uma hora a Alice encontra com o gato e ela pergunta, gato, você pode me ajudar? O gato responde, sim, pois não? A Alice pergunta, para onde vai essa estrada? O gato responde, para onde você quer ir? E a Alice responde, não sei, eu estou perdido. E o gato responde, finalmente, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, pessoal, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. E não é isso que a gente quer. Nós queremos saber exatamente onde a gente vai. A gente quer saber exatamente qual que é o nosso destino. Porque se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer coisa serve, e aí a gente não vai conseguir resolver nada, e a gente não vai conseguir o objetivo, o resultado que a gente quer.